Mas aqui ao meu lado já está a Rui Hungria para a gente comentar sobre todo esse processo da privatização da Sabesp e o mercado hoje à espera desse lançamento de oferta de ações, a privatização que a gente vem comentando desde o ano passado, mas quero dar as boas-vindas nessa sexta-feira aqui para o Rui. Obrigada pela participação, Rui. Oi, Paulo. Oi, pessoal. Sempre um prazer estar aqui. Vamos lá falar um pouquinho, porque pelo menos eu achei um pouco confuso todo esse processo. A gente teve muita, nessa semana principalmente, muitas notícias. Sai uma notícia, sai outra, a gente tendo, a gente vai organizando ali para conseguir entender todo esse processo. Então, e queria passar um pouquinho para o investidor que está assistindo a gente, queria que a gente fizesse pelo menos um pouquinho ali um retrospecto, das últimas notícias que a gente teve ali sobre a privatização, porque ficou ali, a gente tem essa expectativa para oferta de ações, mas queria que você recuperasse um pouquinho para o pessoal entender como é que está todo esse processo. Rui? Tá, vamos lá. Então, como você disse, é um processo complexo, porque assim, envolve muitos interesses, e aqui estamos falando assim, interesses do governo, interesses da sociedade, interesses das várias cidades envolvidas no processo, né? Então, assim, de certa forma é complicado, mas é natural também, acho que já esperávamos esse tipo de encaminhamento desse processo, que demorou, né? Um processo que já vem se arrastando há um bom tempo. Então, algumas coisas que eu lembro, assim, que são importantes, primeiro, definição de qual a participação do governo no modelo final, né? Afinal de contas, é preciso deixar o governo ainda com uma participação relevante ali para que ele esteja mais próximo, digamos assim, dos interesses da população e assim por diante, né? Pegaria mal até se o governo vendesse uma participação muito grande, né? Então, foi definido que o governo vai ficar ali aproximadamente com 18% ainda do capital, a depender da demanda. Definições do modelo regulatório, né? Talvez os mais importantes estabelecer metas de universalização, né, do saneamento, então colocar para esses novos investidores, principalmente esse investidor estratégico, né, também é uma das definições, já falo sobre isso, mas colocar uma meta de você levar o saneamento para cada vez uma parcela maior da população, porque isso é importante e é necessário para qualquer país, né? Então, hoje o Brasil é um país que está bastante atrasado quando a gente fala em termos de saneamento, né? Não só de água, mas de esgoto também. Então, definir metas de aumentar essa cobertura de saneamento, que inclusive a gente tem que sempre lembrar, a gente está falando aqui de saúde pública, né? Saneamento está diretamente relacionado com qualidade de vida e assim por diante. Então, definição dessa meta, né? Não se trata só de você tocar uma concessão e se preocupar com os resultados financeiros, você tem uma meta ali social para garantir de investimento. Metas de qualidade de serviço, então, redução de desperdício de água, por exemplo, que é algo que todas as concessionárias de saneamento enfrentam problemas, né? E é algo que precisa ser levado em consideração, porque a gente está falando aqui de novo, né? Desperdício numa época em que isso é cada vez mais controlado, né? Você precisa ter metas de controle para não desperdiçar água e com tanta gente que não tem acesso a esse recurso, né? Definição de reajuste tarifário, né? São outras coisas que a gente viu aí nesses últimos meses. Então, definir quais os fatores que vão levar a uma melhor ou uma pior reajuste das tarifas das empresas. Então, estabelecer metas, de acordo com essas metas, ela vai receber uma melhor ou um pior reajuste, isso sempre tentando alinhar o quê? Um melhor serviço da Sabesp, aqui melhor serviço para a população, né, para o Estado, alinhar isso com os interesses financeiros também dos acionistas, né? Então, você não pode deixar uma companhia somente olhar a questão do retorno financeiro, né? Isso seria ruim para a sociedade de uma maneira geral. Então, você estabelecer metas em que ela seja remunerada pela qualidade do serviço, né? Não adianta nada, por exemplo, ela
começar a economizar em coisas bestas, prestar um serviço ruim para no final do dia ter menos gastos e um lucro maior, por exemplo. Isso não será remunerado no final do ano por uma tarifa maior, então isso acaba sendo pior para o acionista. Então é você tentar estabelecer esse equilíbrio, né, entre um bom serviço e uma boa remuneração para o acionista. Outras coisas importantes que aconteceram aqui, cruciais nesse processo, foi a renovação com as cidades, né? Então, por exemplo, São Paulo, que é responsável pela grande retorno ali da Sabesp, né, pela maior parte do EBITDA, havia o risco de não ter a renovação da cidade de São Paulo, e aí boa parte do valor da Sabesp você acabaria perdendo se não tivesse essa renovação do contrato, né, com a cidade de São Paulo, e não só com a cidade de São Paulo, né, várias outras cidades aqui no interior de São Paulo, e nesses últimos meses a gente viu a Sabesp conseguindo essas renovações, né. E acho que por último aqui de notícias importantes, teve o waiver, né, dos credores que permitiram que essa privatização seja realmente feita. Então, assim, a gente teve muitas coisas acontecendo, né, e mais recentemente, agora nessa semana, a gente teve também, aí, segundo a gente ouviu do próprio governo, que a definição do preço mínimo, né, da oferta. Só que esse preço não foi divulgado a público ainda, porque o governo disse que é um interesse para que os investidores estratégicos não nivelem por baixo, né? Qual é o mínimo a tal preço? Então, vou no mínimo, justamente para tentar aumentar esse retorno para o governo. Então, foi definido isso. Então, assim, tivemos muitas coisas aqui. Acho que isso já dá um panorama geral de a que pé estamos, né? Com certeza, Rui. Você falou aí, recuperou bastante coisa, né? Porque é um processo, como você bem falou aí, bastante longo e foi bastante conturbado também, porque a gente sabe, né? A privatização, ela também, né, é bastante criticada. Mas falando um pouquinho, né? O governo, você bem falou aí, definiu o modelo dessa oferta de ações. O que mais a gente sabe, né? O que a gente sabe agora? A gente está esperando esse lançamento e o prospecto. O que a gente pode, falando de hoje, um pouquinho para frente aí, para realmente se ter realmente aí, consolidar realmente a privatização da companhia? Eu acho assim, em termos de definição do processo, acho que já está praticamente tudo bem encaminhado, né? Então, a gente provavelmente, segundo a gente viu notícias, hoje vai ter a divulgação do prospecto, né? E ali informações sobre a companhia, informações sobre o processo, mas quase tudo a gente já sabe, né? Um fator importante vai ser a divulgação dos investidores estratégicos, né, que vão ancorar essa oferta. Então, assim, a maior parte das indefinições já foram sanadas. A questão agora é saber quem serão esses investidores estratégicos que vão dar o maior lance, né, pela parte deles. Então, lembrando, né, para quem não está acompanhando de perto, hoje o governo de São Paulo tem cerca de 50% das ações, né? Depois da oferta, o governo vai ficar com uma participação de 18% aproximadamente, né? A gente ainda não tem certeza. O investidor estratégico vai ficar com uma participação de 15% e o restante vai ser dividido ali entre minoritários, né? A questão é, a gente não sabe ainda qual vai ser o lance que esses investidores estratégicos vão dar por essas fatias de 15% que eles vão participar. O que a gente já sabe o processo vai ser dividido praticamente ali em duas etapas, né? Na primeira etapa a gente vai ter o lance desses investidores estratégicos, então as duas melhores ofertas serão levadas para a segunda fase. E nessa segunda fase, a gente vai ter uma espécie de escolha dos investidores minoritários, né, dos investidores restantes interessados. Eles vão escolher aquele investidor estratégico que melhor atende o interesse deles, né? Então, cada um ali vai escolher o investidor estratégico que prefere e qual o preço que eles vão dar para entrar junto com esses investidores estratégicos. Então, no final do dia, não necessariamente aquele investidor estratégico que deu o melhor lance no começo vai ser o vencedor no final, porque vai depender de quanto os outros investidores vão
pagar pelas suas ações para entrar nesse bloco do investidor estratégico. Então pode ser que o investidor, um exemplo aqui, né, um investidor que não necessariamente deu o menor lance, ele seja mais bem visto pelo mercado, o mercado entenda que aquele seria um investidor melhor e eles acabem dando uma oferta maior pelas suas ações ali e no final do dia esse bloco saia com um valor universal ali maior, né? Só que ontem a gente teve uma nova diretriz do governo para esse processo, né, que é o chamado Right to Match, que ela deu ao investidor estratégico que no final desse processo não tenha o maior valor universal ali juntando a oferta dele dos outros investidores, que ele tem o direito de igualar essa oferta e no final das contas ele sair vencedor. Então complicou um pouco mais. Complicou para a definição, né? Porque Sim. realmente ali é como se você tivesse ali uma segunda chance, né? Sim, mas aumenta ao mesmo tempo Mas isso é bom pro governo. Isso é bom para o governo porque aumenta, digamos assim, o quanto ele pode ter direito de receber no final. Mas não necessariamente para os acionistas. Isso muda alguma coisa? Não, porque os acionistas Não, né? já escolheram lá atrás, né? Quem na verdade teria que pagar mais seria o investidor estratégico que, para igualar a oferta, ele vai ter que desembolsar um pouco mais do que ele estava esperando ali no começo. Tá. Dito isso, ainda surgem algumas dúvidas, né, Rui, aqui que podem estar na cabeça do investidor. Primeiro, a gente já tem alguns nomes que podem ser ali, vamos dizer, o investidor, né, alguns ali na disputa, né? Tem Equatorial, a Egea e surgiu agora, né, o nome do Tanuri, né, Nelson Tanuri também. Como é que você, esses nomes, né, que estão aí, como é que você avalia, né, esses nomes para serem aí investidor referência da Sabesp? A gente tem que lembrar que, primeiro, né, a Egea já é uma companhia que está fazendo um trabalho relativamente bom no Rio de Janeiro, né, justamente também de um processo de privatização da concessionária do Rio. Então, assim, acho que o mercado entende que seria um bom nome, né? Quando a gente vai para a Equatorial, uma companhia que não tem muita tradição em saneamento, ela recentemente adquiriu a sua primeira concessionária, que é a CSA no Amapá, e a gente tem que dizer que nesses primeiros trimestres de concessão, os resultados ainda não têm sido muito bons, né? Mas também entendo que não dá para culpar a Equatorial, porque você partiu ali de uma concessionária que não tinha uma gestão muito boa, então ela ainda está na fase de limpar a casa, né? Deixar a casa em ordem para colocar essa concessionária para andar direito. Só que a gente tem que lembrar que em distribuição de energia, a Equatorial ela é o benchmark do país, né? É uma companhia que tem uma tradição enorme, tem um histórico operacional muito bom, e inclusive isso pode ser visto pela valorização das ações aí nos últimos 10 anos. A Equatorial é um dos grandes cases de sucesso da Bolsa. Então, assim, a gente entende que é uma companhia capaz e com histórico muito bom, apesar de no saneamento ela estar dando os seus primeiros passos, mas ao mesmo tempo a gente entende que a situação da Sabesp é muito melhor do que, por exemplo, a concessionária que ela pegou lá no Amapá, que acabou trazendo essas dificuldades maiores no começo, né? Com relação ao Tanuri, acho que aí é onde está a maior dúvida do mercado, né? Porque acho que principalmente, assim, a gente fala do Tanuri, mas a gente não tem muita ideia de quem seriam as pessoas responsáveis ali por tocar essa Sabesp, quem seriam essas pessoas responsáveis ali por tocar essa Sabesp num cenário em que o Tanuri conseguisse vencer esse processo. Então, acho que nesse caso, acho que o mercado ainda tem um pouco de dúvida, né, para embarcar nessa oferta com o Tanuri, mas, claro, isso vai depender aí dessas definições, né? Perfeito, que a gente vai saber daqui para frente.